Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como corpo da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais essa reunião do corpo de Cristo. Você aí, eu aqui, agradecendo sempre aí os novos inscritos, agradecendo aí pelo compartilhamento, pelas visualizações aí do último vídeo. Graça e paz a todos. E abençoado, mais uma vez nós estamos aqui trazendo uma mensagem, um esclarecimento com a mente de Cristo. Sempre lembrando que pedindo que você continue aí se inscrevendo no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas que estão aí no engano do sistema religioso venham a ter um entendimento com a mente de Cristo. E agora mais um sistema religioso aí tentando ser criado pelo o Messias e companhia, né? O seu filhote chamado Bruno. E é justamente esses esclarecimentos que eu estou aqui para mostrar a verdade de Deus e mostrar a loucura do Bruno mais o Messias e o engano e a mentira deles, que segundo eles já não existe mais a graça de Deus, não existe mais a nova aliança, e que segundo eles já estão na pátria. E agora, para piorar, o último vídeo aí do Bruno Mac tem como tema a graça hoje, agora, é um engano. E que dizer que está na pátria também, dizer que não está na pátria também é um engano. E que não tem mais graça. Segundo ele, o sistema religioso criado pelo Messias e abraçado pelo Bruno Mac, e de que eles não mostram capítulo, não mostram versículos, e quando mostra é totalmente sem entendimento, pegando a mentira, pegando a verdade de Deus, transformando em mentira e querendo acabar com as obras de Deus, que é eterna e para sempre, né? Eclesiastes 1:7, geração vai, geração vem. Aliás, Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. E que esse para sempre, né, segundo o Bruno Mac, é uma força de expressão. Porque para sempre, viu, o louco, para sempre é a mesma coisa de eterno. Hebreus 13:20, a aliança eterna. Entendeu, abençoado? Então, fazendo também uma observação, do qual nesse mesmo vídeo, o abençoado Bruno, ele está dizendo que nós, os brasileiros, nós dizer que está na pátria é diferente de estar no Brasil e de estar na pátria celestial. Você imagina, né? Esse rapaz que começou um dia desse como eu, querendo dar aula com essa loucura dele, falando essa besteira, querendo ensinar que pátria celestial, né, que ele não sabe nem o que é isso,
porque ele disse que está na pátria celestial. Mas a pátria celestial não é aqui, Bruno. Não é no Moçambique, Bruno. Bruno, a pátria do qual você está é aí no teu país, abençoado. Você não está na pátria celestial. Esses capítulos, esses versículos do qual você está falando aí, que a graça hoje é um engano, né? E que você tem um entendimento totalmente errado, achando que isso daqui está se referindo ao fim da nova aliança, que Paulo está falando, o fim da nova aliança. Você está maluco, você está doidão. Isso daqui não está falando do fim, e sim está falando do fim daquele século, daquela geração, aquele mundo, o período de tempo daquele mundo aion, o período de tempo da lei, o período de tempo de todas as manifestações de Deus. E ali, após a volta do Filho do Homem, é que ia se concretizar, se firmar a nova aliança, abençoado, que tu quer acabar. Que você quer acabar, mas o Messias que não tem entendimento de nada. Acorda, abençoado. Como é que tu quer acabar com a aliança que é eterna? Sem mostrar capítulo, sem mostrar versículo. Onde é que está escrito, cara, que a graça acabou, a graça de Deus? Onde é que está escrito que nós já estamos na pátria? Nós estamos na pátria maior do Brasil, abençoado. Paulo tá se referindo ali, o fim das conquistas deles lá, eles que existiam. Nós não precisamos dessa conquista, abençoado. Porque quando nós passamos a existir, a escatologia já tinha se consumado. E nós já nascemos como... Nós já viemos de lá, do paraíso, da pátria, que você disse que já estão, como um espírito glorioso, já abençoado. E nos revestimos de carne, que agora no teu último vídeo aí, você está dizendo que Hebreus 2,14 não está falando do Filho de Deus espiritual, está falando do Filho de Deus carnal. Quer dizer que Deus fez sexo com quem? Para fazer menino? Abençoado, tu não entendeu ainda que as coisas de Deus é espiritual, abençoado. Que Deus, o único Filho em carne do qual ele teve, foi Jesus de Nazaré só, abençoado. Só. E que o filho dele, do qual ele está se referindo, são espírito. Seja espírito revestido de carne ou carne revestido de espírito. A ordem do produto não altera os fatores, abençoado. Mas Deus ser pai de carne, nunca, jamais. Só nessa tua cabeça louca. Tudo na lei era sombra, abençoado. Por isso que eles nunca conseguiram nada. E que Gálatas 4:4, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Quem era que estava sobre a lei? Eles lá, os judeus somente. Então, eu vou primeiro, né? Eu vou primeiro ler aqui a tua loucura, do qual você está justificando que a graça hoje é um engano. Mas nenhum capítulo desse aqui do qual você leu, nenhum versículo está se referindo ao fim da graça. Está se referindo ao fim da nova aliança. Porque o que é eterno não tem fim, abençoado. Não tem fim. A graça é o próprio Deus, do qual é um favor imerecido. E que o Filho, ele usou a manifestação como Filho.
Entendeu, abençoado? Para findar todas as coisas daquilo que ele prometeu através dos profetas. E que é graça, que é a graça que é eterna. Aqui não está falando em lugar nenhum que a graça acabou, como não está falando em lugar nenhum também que a segunda aliança acabou, que é a própria graça, que é o próprio Deus. E também não está falando de uma segunda aliança com o povo de carne e sangue de Israel. Não, abençoado. Essa aliança, essa segunda aliança, era espiritual. Eu já preguei para tu, abençoado, que você está cheio de polpa, você está cheio de sabedoria mentirosa. E você fala e não mostra nada, abençoado. E eu estou aqui para te corrigir, para que a verdade de Deus não se torne mentira e para que você, junto com o Messias, não forme mais um sistema religioso para enganar as pessoas. Basta o sistema católico, doutrina de homens, basta o sistema evangélico, doutrina de homem, e basta esse sistema de vocês aí, mais conhecido como sistema Paraguai. Entendeu, abençoado? Falso. Olha, deixa eu ler aqui o que o Bruninho, né? O Bruninho Louquinho está apresentando na Bíblia para justificar que a graça, que a nova aliança hoje você pregar é um engano e que não existe mais. Entende, abençoado? E agora, né, nessa pregação dele aí, que eu não sei se foi de hoje, ele está dizendo que Hebreus 2,14 não está falando dos filhos de Deus espirituais. Está falando dos filhos de Deus carnais. Que nós sabemos que ele só teve um, né? Que foi Jesus de Nazaré. Entendeu, abençoado? E que nós não somos espírito revestido de carne. Nós somos, aí ele fala a mesma coisa. Nós somos um ser humano. Nós somos um ser humano que temos o espírito. Abençoado, tu tá coisado. Você tá coisado, abençoado. Nós somos espírito, abençoado. Nós somos espírito que não somos daqui. Nós estamos participando de carne e sangue como Jesus de Nazaré. E é claro que lá em Tessalonicense nós não participamos de carne e sangue. Se o Brasil não existia, abençoado, nós ainda estava lá na pátria. O Filho de Deus, né, que você vai mudar também, existe desde antes da fundação do mundo. Tá aqui, olha, deixa são muitas coisas para falar, e que o tempo é pouco, né? E que eu quero falar para os eleitos de Deus, que você precisa, né, ter entendimento da obra de Deus consumada, feita em 7 dias, para que você não vá no engano de pessoas que acham aliás, pessoas como o Bruno, né, que o sucesso tá subindo na cabeça dele, que essa mente carnal dele, né, ele tá querendo o entendimento só para ele, e tá achando que ninguém sabe mais de nada. Abençoado, é melhor que você não saiba de nada, porque Deus pegou a sabedoria dos homens, dos sábios, e tornou em loucura, que é o que está aí fora, transformando Deus num pedaço de pão, transformando a igreja de Cristo num CNPJ somente para assaltar, para roubar. Entende, abençoado? E quem são esses? Os teólogos, os doutores, do qual você está se tornando um. Você e o Messias. Olha,
Deixa eu te apresentar aqui, cara. É o Filho de Deus, né? Do qual você acha que são somente os judeus. Olha, preste atenção, abençoado. Deus não coisou com a tua mãe para tu ser filho dele. Deus é pai dos espíritos, abençoado. De novo, abençoado. Olha, Gênesis 1, 27. Que depois você vai dizer que isso daqui não está falando com os espíritos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, o que é isso aqui? Isso daqui são os espíritos de Deus, do qual ele criou desde antes da fundação do mundo, do qual ele fez a sua imagem. Qual é a imagem de Deus, abençoado? Qual foi a imagem de Deus sempre? Qual foi? Não foi, não é espírito? É espírito. E aqui na terra, como imagem, ele teve Jesus de Nazaré. Ele teve Jesus de Nazaré. Porque, na verdade, Deus, né? Ele é espiritual. Ninguém nunca viu e nem vai ver. E ele aqui na terra, participando de carne e sangue, né? Ele se revestiu da carne de Jesus de Nazaré, abençoado. Como é que você diz que Deus, em Hebreus 2,14, está falando, é dos hebreus. Dos hebreus, filho de Deus. Então, aqui em Hebreus 2, 4, aqui em Gênesis 2, 4, ele diz, Gênesis 2, 7, ele diz, então formou o Senhor Deus, olha, ao homem do pó da terra, o Bruno. O homem carnal, o homem terreno, é terreno. O homem espiritual é espiritual, abençoado. O que Deus fez aqui, ele fez a forma. Ele fez a forma do homem. Ele fez o Adão do pó da terra, soprou nas suas narinas e ele teve, se tornou alma vivente, abençoado. Nós somos alma vivente. Quem não tem o espírito dele, não é dele, abençoado. Não é dele. E dentre os judeus lá, nem todos eram deles. Tinha o filho da salvação e da perdição. Entendeu, abençoadinho? Que não tem nada a ver com o que você está justificando. Para acabar com a graça, para acabar com a eterna aliança, para acabar com a manifestação de Deus, dizendo que nós já estamos na pátria. Quem está na pátria, abençoado, são esses lá que já passaram pela manifestação de Deus, né? O cumprimento da escatologia, abençoado. Eles lá já estão na pátria. Eles quem? Os espíritos que estavam participando de carne e sangue. Entendeu, abençoado? E nós? Você diz, e nós? Se nós tivesse, se isso daqui fosse para nós estava aguardando. Pô, tu não aprendeu nada, cara. Com esse teu professor que não sabe de nada também, esse Messias. Como é que você quer participar de carne e sangue, né? Como é que você quer participar de carne e sangue como um espírito revestido de carne ou uma carne revestida do espírito, como você queira, né? Há 2000 anos atrás, abençoado, se tu não existia, você não existia, isso daí, claro que não foi para nós, inteligente. Nós não existia, o Brasil não existia. Quando nós passamos a existir, o Filho de Deus, o Espírito, veio de lá, e aí sim, nós passamos a participar de carne e sangue, ou de espírito e sangue, como você queira. Não sei se espírito tem sangue, só na tua cabeça. Então, olha,
Então, deixa eu continuar aqui, né? Que no instante passa, 20 minutos. Eu vou ler aqui o que o Bruno justificou, porque senão não vai dar tempo, né? São muitas coisas para falar, mas o tempo é pouco. O Bruno pegou aqui Romanos, olha, para justificar a mensagem dele, dizendo que dizer hoje que está em graça é um engano, né? E deixa eu te falar uma coisa, ô abençoado. Aí no teu vídeo, aí no teu canal, quando você está abrindo aí o teu canal, né? Que é cheio de coisa aqui, eu não tenho nada aqui, eu só tenho mesmo essa câmera e isso daqui. E aqui eu não programo nada, eu falo tudo na hora. Olha, tá aparecendo aí no seu canal, quando você tá começando a abrir aí a tua mensagem, Bruno Mac, pregador da graça. Você tem que tirar isso aí, entendeu? Senão você está fazendo propaganda enganosa para os teus seguidores, entende? E você também está falando uma coisa e está fazendo outra, porque aí está dizendo que você é pregador da graça, e segundo você não é pregador da graça, porque a graça não existe mais, a nova aliança não existe mais, e qual é a Bíblia que tu abre? Você está coisado, abençoado, você está coisado, abençoado. Então, olha aqui o que o Bruno, né, com essa cabeça louca dele, leu para justificar que a graça acabou. Que falar da graça hoje é um engano. Olha, Romanos 5:1. Justificado, aqui é Paulo, né, ô Bruno? Não está falando comigo nem contigo, claro. Não é pela tua cabeça nem pela do Messias. Ele não está falando conosco porque a gente não existia. O Brasil não existia. Nós não estávamos nem lá e não estávamos aqui. Nós estávamos na pátria. Os filhos de Deus são os espíritos. Escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Ou você quer dizer que Efésios 1:4 está falando também do filho carnal de Deus, que segundo tu tem? Então, olha, abençoado, essa mente, né? Nós temos a mente de Cristo, abençoado. Não adianta você querer usar a mente de Cristo para desvirtuar, para pegar a verdade de Deus, transformar em mentira, somente por inveja, que é o que está acontecendo com vocês. O problema de vocês é pessoal, viu? O problema de vocês é pessoal. E isso, abençoado, não vai prevalecer. Isso não vai prevalecer. O que tem que prevalecer é a verdade de Deus. Você tem que pregar, mas você tem que mostrar e você tem que usar a tua mente de Cristo, abençoado. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, abençoado, a sua, a do Messias, dizendo que a graça acabou, dizendo que a aliança eterna acabou, que é a mesma graça, Hebreus 13:20, a aliança eterna, Jeremias 31:40, leia aí, ele diz que essa Jerusalém jamais seria devastada, jamais seria destruída. Jeremias 31:40, abençoado. Leia aí que Jeremias 31:31, de novo, não está falando de Jerusalém física, abençoado. A Israel do qual está falando Jeremias 31, abençoado, está se referindo a Israel de Deus, abençoado. Está falando do ministério do Espírito, abençoado, que não tem fim. Não tem fim, abençoado. Então, olha, Romanos 5:1, ó, justificado, pois, mediante a fé. Paulo revelando a ele. E Paulo recebeu essa revelação através de quê? Através da graça.
através do mistério que estava oculto de todas as gerações, que Deus resolveu ocultar. Entendeu? Vai brigar com ele. Justificado, pois, mediante a fé. Claro, sempre a justificação foi por fé. A lei tudo era sombra, abençoado. Tudo era sombra. Não é que eles não conseguiram fazer. Deus não quis que eles fizessem. Claro, tudo era sombra. Assim como Adão, lá no Éden, foi colocado a planta do conhecimento do bem e do mal, justamente para que ele, Adão, ele comesse da planta do conhecimento do mal. Para que, Lira? Para conhecer, abençoado. Para saber diferenciar o que é o bem e o que é o mal. Que quando você fizer as coisas, você não dizer que é o diabo. Porque você não quer assumir e diz que é o diabo do pastor. Mas foi você. Ele lá no Éden, ele já deu para a humanidade o conhecimento do bem e do mal. Ninguém faz nada sem dizer que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Está entendendo sim. Está entendendo sim, abençoado, que Deus ele deu o conhecimento do bem e do mal. Adão não foi a serpente que fez ele desobedecer. A serpente é Adão. É uma metáfora, que não é uma força de expressão. É uma metáfora do qual o autor, Moisés, tu vai dizer também que não usou para mostrar a astúcia dele, de Adão, que enganou a mulher, e quando Deus chegou, ele disse, a mulher que tu me deste. Entendeu, abençoadinho? Então todas as coisas de Deus são perfeitas, e foi ele, e é eterno. Tudo de Deus é eterno, abençoado, porque tudo de Deus é espiritual, e foi feito em 7 dias, que você, junto com o Messias, né, mais os cãozinhos gulosos, vocês querem acabar. Mas ninguém come desse teu reggae, abençoado. Ninguém come dessa tua farofa estragada. Então, olha, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não precisa eu explicar que Paulo, quando fala nós, é claro que não está falando com nós não existia. Não precisa tu fazer esse teatro que você faz. Você diz, oh meu Deus, vocês estão entendendo? Entendendo não é para entender, cara, essa tua mente. Porque senão as pessoas estão perdidas. Aqui ele está se incluindo porque ele existia, abençoado. Nós não existia. Só por isso, não é por mais nada. Mais nada. Nós, o Lira, o Brasil, não existia. 2. Por intermédio de quem obtivemos, você vê que tudo é ele lá. Tudo é eles. Não está nada dizendo que é para o Brasil, que quando vier. Não, no Brasil não existia. E essa aqui é a última manifestação de Deus, abençoado. Como carne. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, ó. A graça de Deus. Que graça? O mistério que estava oculto de todas as gerações, da qual já existia desde antes da fundação do mundo, e que ele consumou em 7 dias. E aqui é só manifestação. Ou seja, a graça de Deus já existia desde que ele fundou todas as coisas. Ô cãozinho, que tu quer acabar. Por intermédio. 3. E não somente isto. Olha. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. Falando do que eles estavam passando, das dificuldades, das perseverações que eles tinham que ter, devido Daniel 9:24, que iria se cumprir, e Mateus 24:34, que tudo não passaria desta geração que foi aquela. Não tem nada a ver
Não tem nada a ver com o fim da nova aliança. Não tem nada a ver. Isso daqui está se referindo ao cumprimento de todas as coisas prometidas por ele e que se findaria no ano 70, abençoado. Não é o fim não é o fim da nova aliança, como vocês estão dizendo, que você está justificando isso daqui. Como é que uma coisa eterna pode ter fim? Hebreus 13, 20. Como é que pode ter fim? Não pode ter fim, que é eterno. Quem vai ter fim é vocês. E mentindo desse jeito. 4. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, olha, pelo Espírito Santo, abençoado. Pelo Espírito Santo, abençoado. O próprio Deus. Como é que o amor de Deus, né, é derramado em nosso coração, em nosso entendimento, né? Pelo Espírito Santo, né? E você está dizendo, está lendo isso daqui para justificar que a graça acabou, que a nova aliança acabou? Quer dizer que o amor de Deus acabou? É isso, abençoado? Quer dizer que o amor de Deus também é uma força de expressão? Aqui não está falando nada disso. Aqui está se falando, Paulo está falando, está revelando a eles lá do que Deus tinha feito, abençoado. E que eles estavam aguardando que a consumação disso aqui era pela graça de Deus em Cristo. E que não acabou, abençoado. Não acabou. Isso aqui está falando deles lá que existiam. Os homens que existiam e que iam passar pela a remissão dos corpos, né? Pela glorificação dos corpos, né? Os mortos seriam revestidos de glória, seriam arrebatados, né? E os que estivessem vivos também seriam glorificados. E se deu um arrebatamento coletivo, porque Deus não ia voltar de novo para lá, abençoado, para Jerusalém, vai falar com ele lá, vai reclamar dele. Isso daqui se refere a isso. Aquele povo que já estavam vivendo, né, aquela participação espiritual aqui, lá na terra, aqui na terra, né, como espírito revestido de carne, e que estava acabando a participação deles. Dali eles iam acabar, e eles iam morrer, eles iam voltar ao pó. Por isso que houve o arrebatamento coletivo. Primeiro os mortos e depois os vivos. E hoje? Hoje nós temos aqui, como está escrito lá em Salmos, como está escrito lá, em que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida e que já existia antes de nós. E tu vai dizer que é mentira? Está lá em Salmo 139, é mentira? E por que nós não estamos na pátria? Nós, hoje. Por quê? Porque, abençoado, como Deus participou de carne e sangue, como os hebreus daquela geração, como os judeus existentes naquela geração, também os eleitos participaram de carne e de sangue, e que os que morriam ficavam dormindo, o espírito ficava preso no ágio, na sepultura, no inferno, esperando o fim da manifestação de Deus. Para quê? Para voltar para a pátria. Para voltar para a pátria. Se os filhos de Deus já existem desde antes da fundação do mundo, e nós estamos na pátria, não, nós já viemos. Nós viemos da pátria, estamos aqui e temos um tempo determinado. Tu nunca leu isso não, inteligente? Esse teu professor aí nunca leu isso não? Lá em Salmo 139 e em Jó? Ou é mentira também?
Então, abençoado, olha, eu vou passar aqui para... Eu vou passar aqui para... Eu vou abrir para tu aqui, né? Lá em Gênesis 1:4, né? Diz, e o pó volte à terra, como eu já falei, e o Espírito volte a Deus que o deu. Você pode, por exemplo, Bruno, tu vem para o Brasil, tu pode voltar sem ter vindo? Claro que não. Se lá está escrito que o pó volte à terra, todos aqueles homens lá que existiam naquela geração, homem carne, eles morreram, abençoado, e voltaram para a pátria. Por quê? Eclesiastes 1:4, e o pó volte à terra, e o Espírito volte a Deus que o deu. Entendeu, abençoado? Aliás, eu diria que eu não anoto nada aqui, né? Não é tudo programadinho como você faz. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Como é que você quer acabar? Como é que você quer acabar com a obra de Deus, né? Dizendo que nós já estamos na pátria, dizendo que a nova aliança não existe mais, que a graça de Deus não existe mais. Essa nossa participação comum de carne e sangue aqui, abençoado, que nós fomos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, isso é graça. Isso é um favor imerecido, abençoado. Entende? E que nós estamos aqui e que nós estamos protegidos. Nada vai nos acontecer até chegar esse dia determinado por Ele, participando aqui, né, dessa carne e sangue aqui na terra, abençoado. Que você quer acabar também. Você está deslizando na maionese, para não dizer que está louco. Então, olha, como eu já te falei, né? Jeremias 31:40, né? Jeremias 31:40, como eu já preguei para vocês, né? Aqui, olha, Jeremias 31:40, vou ler de novo, né? Para jogar na cara de vocês. Qual é o capítulo, qual é o versículo da Bíblia que diz que acabou a nova aliança, que não existe mais graça e que nós já estamos na pátria? Qual é o capítulo e qual é o versículo? Porque esses que você abriu aqui, tudo é mentira. Não tem nada a ver com isso, nada. Tem esse aqui, ó. Jeremias 31:40. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos, até ao ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Aí ele diz, esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Qual é a Jerusalém? A Jerusalém de Jeremias 31:31, a Israel celestial. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, essa aliança com a Israel celestial, com essa Jerusalém que jamais será destruída. A Jerusalém que tu tá aí deslizando na maionese e dizendo que a nova aliança só foi para eles, foi destruída. Vocês estão atrasados. Vocês estão totalmente atrasados, tu e o teu professor. Um cego guiando outro cego. Vocês já caíram no barranco. E se os teus seguidores vão na tua onda, o teu seguidor e o seguidor do Messias, vão cair tudinho no barranco, abençoado. Porque se um cego guia outro cego, cai um no barranco ou cai todo mundo? Cai todo mundo. Vocês já caíram. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Falando da Israel celestial, né? Que está incluindo
o gentio e o judeu. Claro, porque ele não faz acepção de pessoas. E que isso daqui se refere aos espíritos. E eles lá estavam participando de carne e sangue. Simplesmente vai falar com ele, vai reclamar dele. E ele diz, não conforme a aliança, que isso aqui já está sem graça, né? Isso aqui já está sem graça. E vocês que se dizem eleitos de Deus, vocês têm a mente de Cristo. Vocês não podem ir no engano para aumentar pessoas enganadas por sistema religioso criado por causa de inveja, por causa de ciúme. Porque basta o que já está aí fora. 99% das pessoas do mundo inteiro está servindo a criatura no lugar do Criador, abençoado. E Deus não é exaltado. E é por isso que eu estou refutando isso aqui. Porque a verdade de Deus tem que prevalecer, abençoado. Tem que prevalecer. E você precisa dar ouvido e para que esse véu, né? Esse véu da qual a graça, a pregação da nova aliança já saiu de você, aí vem um infeliz desse aí, querer botar outro véu na sua mente, abençoado. Sai dessa. Aqui não está falando, as pregações desse rapaz aí não está falando nada que está acabando graça. Isso daqui está falando do fim da manifestação do Filho do Homem. E que se ia definitivamente ser firmada a nova aliança, o ministério do Espírito, a aliança eterna, para sempre, do qual aquelas pessoas que passaram a existir após isso, né, aí passaram a ter a participação comum de carne e sangue, como já teve o povo de Israel, os judeus e os gentios que deixaram de existir. Deixaram de existir como? Na carne. Voltou ao pó. E o Espírito voltou para a pátria. E que nós não estamos na pátria. Nós de hoje, nós não estamos na pátria. E que eles lá também, eles não estavam na pátria. Eles estavam aguardando o fim das promessas de toda a escatologia. Eles lá estavam aguardando. E com o fim da manifestação de Deus como Filho, então os que estavam dormindo, os espíritos que dormiam, defunto não dorme, senão eu já teria ido lá no cemitério do Eusébio e teria acordado o meu pai, a minha irmã, o meu irmão, os meus tios, a minha avó, o meu vô. Espírito não dorme. Como ele estava antes de 70, e a morte ainda não tinha sido tragada, ele ainda não tinha consumado todas as coisas, então os espíritos ficavam presos na sepultura, que Paulo usou essa palavra, dormem. Por isso que Paulo disse, o nosso corpo de humilhação. Entende? Qual o corpo de humilhação? O espírito. Paulo usou essa palavra, achando que era humilhação o Filho de Deus, o Espírito de Deus ficar preso na sepultura. Então, por isso que ele disse, o nosso corpo de humilhação, o corpo espiritual. Entendeu, abençoado? Que esses foram glorificados e foram arrebatados. Primeiro eles, e depois os que ficaram vivos. E que foi o arrebatamento coletivo. Por quê? Porque ali ia acabar a manifestação de Deus como Filho. E ia entregar o reino ao Pai, que é só um, tá? Deus não coisou com ninguém para ter filho. É uma manifestação como filho. Entenda isso, pelo amor de Deus. Então, ele, ao findar todas as coisas, como filho, né?
entregou o reino ao Pai e que ele se fez um em todos. O que sempre foi, Espírito, já habitando em nós, que eu já li para você aqui. Então, abençoado, o rapazinho aí também abriu Romanos 8:22. Segundo ele está mostrando com esse capítulo e versículo que a graça acabou, que a nova aliança acabou. Só está faltando ele dizer que Deus acabou. Só isso que está faltando. Porque a graça é o próprio Deus. É a graça de Deus em Cristo. A graça de Deus é a graça de Deus, abençoado. Deus não vai acabar de se manifestar nunca. Nunca, abençoado. Por isso que está escrito que ele governa todas as coisas pela palavra do seu poder. O governador do mundo é Deus, abençoado. Não é você e nem o Messias. E nem é o Trump, tá? E nem é o Bolsonaro. É Deus. Então, olha, Romanos 8:22. Segundo ele, isso daqui, são os capítulos e versículos, do qual esse louco está provando que acabou a graça. Que pregar a graça hoje é um engano. Que ele já está na pátria. Ele está lá no Moçambique, claro, Tá em Moçambique. Ele, o Bruno. O Messias está no Rio e eu estou aqui em Fortaleza. E assim sucessivamente. Nós não estamos em pátria. Você, para estar na pátria, você tem que passar a ser defunto aqui na terra. Para os teus dias, do qual Deus determinou, se cumprir e o Espírito voltar a Deus que o deu, o inteligente. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Por que ele está falando aqui toda a criação? Está falando do povo dele lá, que só existia eles, somente eles. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Abençoado, deixa eu explicar uma coisa aqui para tu, porque o tempo passa muito rápido, não dá para a gente falar. Já está com 47 minutos. E eu não programo nada. De novo, o povo de Deus existente naquela geração foi somente os judeus, abençoado. Somente os judeus. Não pode ter sido para ninguém além deles, se só existiam eles. E depois, os estrangeiros que existiam naquela geração, que eram os romanos, Deus não quis incluir ele lá na lei de Moisés. Então, deixou ele fora. Então, se você fazer aqui uma analogia, é como se Deus tivesse dois times. Um ele botou no campo e o outro ele deixou fora. E depois dos dois times, ele fez só um, a Israel Celestial. Entendeu, inteligente? Que não é como o teu professor, que para dizer que nós não participamos disso aqui, ele fez uma analogia do auxílio pé de esmola do governo, dizendo que quem não foi incluído naquele decreto, não participou do decreto. Dizendo que como nós não existia, como nós, aliás, ele não diz nem isso, ele diz que nós não participamos da nova aliança, da graça de Deus, porque nós não fomos incluídos no programa do governo, no projeto do governo, no decreto do governo. Esse teu professor é pior do que tu, abençoado. Não tem nada a ver. Nós não participamos da primeira aliança, nós não participamos lá naquela geração porque nós não existia. E se nós já existisse, sim, nós já estaria na pátria. Porque um homem não vive 2000 anos. Para você estar na pátria, tu tem que morrer, inteligente. E o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus, que o deu. Volte a Deus. A pátria.
A minha pátria celestial, falando do Filho de Deus, do Espírito, é da onde veio ou é da onde está, inteligente? Não. É da onde veio. Da onde? De lá, da pátria. Como é que nós viemos de lá e nós já voltamos para lá de novo? Se nós viemos aqui como embaixador de Cristo, se nós viemos aqui para fazer com que as pessoas venham ter o entendimento que são enganados, pregando a graça, pregando a nova aliança eterna, né, que vocês acabaram. Como é que eu posso estar lá? Se eu estou aqui como embaixador de Cristo, se eu estou aqui participando de carne e sangue, que você investe, mas a ordem do produto não. Entendeu, abençoado? Entendeu, abençoado? Eu sou um espírito que veio de lá e estou participando aqui dessa carne com um tempo determinado. Que vocês querem mudar, não tem como mudar. Vocês não têm textos bíblicos para vocês querer fazer com que essa tua macumba vá para frente, abençoado. Não tem como. Então, olha o que o cara está dizendo, que acabou a lei, que acabou a graça, que acabou a nova aliança, que ele já está na pátria. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Isso daqui, né? Paulo está se referindo, né? Desde a criação de Deus, de Gênesis, até aqui. Até lá. Até o fim daquele século. Ele está falando disso. Não tem nada a ver com o fim da graça. Não tem nada a ver do fim da nova aliança inteligente. Então, abençoado, olha, 52 minutos já, não tem como você fazer um vídeo curto, né? Olha, eu vou ler mais uma coisa aqui pro Bruno ficar maluco, mais o professor dele, né? Que ele diz que nós já estamos na pátria. Filipenses 3:20. Eles não leem isso aqui, eu acho engraçado. Eles não leem a Bíblia, né? Eles não lê as coisas que chama ele de mentiroso, eles não lê. Vocês já prestaram atenção? Eles querem ler uma coisa e querem dar o entendimento da mente carnal dele. Olha, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria, Paulo falando com os filipenses, eu não existia. O Haroldo Ferreira Lira não existia. O Bruno não existia. O professor dele não existia. Os puxa-saco de vocês não existia. Então, aqui Paulo está falando com as pessoas existentes naquela geração inteligente, explicando para eles o que eu estou explicando para vocês agora, para tu acordar. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele estava na pátria, o Filho de Deus, do qual já foi escolhido desde antes da fundação do mundo, que está em Paulo, ele estava lá na pátria? Não, quem estava aqui, inteligente, está dizendo que eles estavam aguardando Deus, que estava lá na pátria. Jesus é Deus, abençoado. Jesus é Deus. Jesus de Nazaré é Deus, abençoado, é só um. Jesus de Nazaré é a segunda manifestação de Deus em carne, né? A segunda manifestação de Deus em carne, como Jesus de Nazaré, pessoal. Que ele, após o Tetelestais, ele voltou para a pátria. E depois ele veio de novo para a pátria. E entregou o reino ao Pai. E acabou a manifestação. Manifestação de Deus como Jesus de Nazaré. Não é que acabou Deus.
Que daqui a pouco vocês vão dizer, você dizer que acabou a graça, você dizer que acabou a nova aliança, é você dizer que acabou Deus, abençoado. É você dizer que acabou Deus. É você dizer que acabou a Israel de Deus. É você dizer que acabou tudo. Vocês estão loucos. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, né? Esse inteligente diz que isso daqui acabou, né? Isso daqui acabou e inteligentemente ele diz que isso daqui não é para nós e que acabou a nova aliança. Claro, se nós não existia, mas isso daqui quer dizer que acabou a nova aliança? Se a nova aliança foi estabelecida de fato somente quando foi removido a sombra, quando foi removido a lei de Moisés, quando foi removido o primeiro pacto, e a segunda, a graça que já estava, a graça que foi através do sangue da eterna aliança, que foi sancionada. Bruno, o teu professor, o doutor, filósofo, cãólogo, Messias, né? A primeira aliança, a segunda aliança, né? Através do sangue, né? Através do sangue de Jesus, a nova aliança, ela teve início, né? Foi estabelecida, foi estabelecida lá pelo sangue, mas não definitivamente, que eu esqueci a palavra aqui. Sancionada, abençoado. Sancionada, eu vou escrever aqui, porque aqui nada é como vocês, tudo programado, tudo bonitinho. Quando chega aqui é só ler. Não é, abençoado. Aqui, ó, é mente de Cristo. Não é essa tua mente carnal, que você disse que recebeu aí um zap, as pessoas lhe implorando para você voltar a ser o Bruno que você era, pregando a graça, e que você pediu desculpa, e que você ia continuar pregando essa mentira, que segundo você foi Deus que te revelou, chamando Deus de mentiroso. Deus não te revelou nada, isso é a tua mente carnal, abençoado. Então, se você não vai pregar a graça de Deus, se você não vai pregar a aliança eterna, né? Tu vai ser um mentiroso para sempre. Você e o seu professor. A não ser que você comece a mostrar capítulos e versículos. 58 minutos. Olha, lê isso aqui, Bruno. Ó, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa pátria do qual Paulo diz que eles lá, os filipenses e todos os outros, né? Todos os outros que viveram naquela geração, né? Todos aqueles espíritos que dormiam, que estavam aguardando, tudo isso daqui, a volta dele para a glorificação dos corpos. Primeiro dos mortos e depois os que ficassem vivos. Eu te pergunto, isso daqui também é uma força de expressão? Essa pátria do qual Jesus estava e que ele estava aguardando? Claro que não é, cara. Claro que não é. Isso daqui sim você mostra capítulo e versículo. E no 4 ele diz, ó, o qual, ó, transformará o nosso corpo de humilhação. Que corpo de humilhação? O Espírito. O Espírito, abençoado. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, que até subordinar a si todas as coisas. Aí ele diz assim, ó, se a nova aliança ainda está em vigor, se a graça ainda está em vigor, então nós estamos esperando o nosso corpo ser glorificado e nós ir para a pátria. Abençoado, deixa eu te falar. Isso daqui é o fim da manifestação de Deus como carne,
e que ele estava finalizando todas as coisas, desde a manifestação de Gênesis, né, até lá, Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Então, não poderia ficar nada para fazer para o futuro. Então, ali, como eu falei para tu, inteligente, lá na cruz, a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, o ministério carnal, né? Espiritualmente ela teve fim, ela acabou. Antes, porém, todavia, contudo, ainda permaneceu juridicamente o templo de pé. A lei jurídica ainda estava faltando, Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, e que Paulo recebeu estas revelações e que estavam levando para eles, que eles estavam aguardando, abençoado. Então, eles estavam aguardando para a consumação de todas as coisas de Deus. E nós não existia carnalmente. E quando nós nascemos, o Espírito veio da pátria, o Filho de Deus, já glorificado, já ressuscitado, já santo, já purificado. E está onde? Está em nós. E quando é que vai voltar para a pátria? Quando tu morrer. Entendeu, abençoado? Só. O resto é loucura. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse capítulo e versículo, aqui sim está explicando tudo isso. E não o que você está falando ali. Não tem nada a ver, ou mente carnal. Mas também com o professor que você tem, né, abençoado? Você só poderia chegar a esse nível. Não tinha como acontecer outra coisa. Então, olha, eu vou ler bem rápido aqui. Já 1 hora. Eu vou ler bem rápido aqui, continuando aqui a loucura do professor Bruno, né? 1 de Coríntios 15, 51, também ele está dando explicação aqui, dizendo que ele já está na pátria. Ó, não tem nada a ver. Aqui eu vou praticamente só ler, tá? Porque já passou 1 hora e 2 minutos. Olha, 51, Paulo falando com ele lá com o Coríntios. Nós não existia, não pode estar falando com nós. Viu, inteligente? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Paulo está dizendo para os coríntios, ó, negada, eu vou contar aqui um segredo para vocês que eu recebi através da graça, através de Cristo ressuscitado, através do governador do mundo, que governa todas as coisas com a palavra do seu poder. A graça, a nova aliança, para sempre. Para sempre. Eu vou falar aqui um segredo para vocês. Paulo falando com eles. Nós não existia, inteligente. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. Paulo disse, nem todos nós vamos morrer. Mas transformados seremos todos. Transformados como? No Espírito. Porque eles estavam aguardando. Eles iam passar por tudo aquilo ali. Nós não vamos passar por mais nada, a não ser a participação comum de carne e sangue aqui nessa terra. Agora, o Lira, estou passando. E virão outros, e virão outros, e virão outros, e virão outros, para sempre. Geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre. Geração, viu, Bruno? Geração, viu, Messias? É gente que são os filhos da perdição e os filhos da salvação, que não vai acabar nunca, que daqui a pouco vocês vão acabar também. E Paulo diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que isso aqui são palavras, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível. Por quê? Espírito. Morto não ressuscita? Morto não ressuscita, abençoado.
Só quem ressuscitou foi lá, Lázaro. Mas foi para que aqueles incrédulos lá crescem. Aliás, incrédulo não, né? Porque os filhos de Deus não são incrédulos. Ele estava mostrando o poder dele para fortalecer, para tirar o véu dos eleitos de Deus que existiam lá naquela geração. No momento, no abrir e fechar de olho, ao Senhor da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, porque Deus já fez todas as coisas. Nós já estamos incorruptível, glorioso, santo, purificado, santificado, uma nova criatura. Nós quem? Os filhos de Deus. Quem? Os espíritos. E está onde? Está aqui e está lá na pátria. Os que estão aqui, quando eu morrer, vai voltar para a pátria. E aí vai vir outros de lá da pátria. Entendeu, inteligente? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós, seremos transformados no Espírito. Como nós estamos agora, nós estamos transformados já. No Espírito nós já estamos transformados, Bruno. Não tem nada a ver com acabar com a aliança. Isso daqui está se referindo ao poder de Deus, está se referindo à manifestação final de Deus lá para eles. Então, abençoado, eu vou... Então, né, abençoado, aí ele vai para cá, para o número 52, e ele dá essa explicação dele aí, que tudo é uma mentira, né, que eu já li. Deixa eu ver aqui se dá tempo aqui. 1 Tessalonicenses 1,16, que aqui o inteligente está dizendo, está explicando também, que nós já estamos na pátria, e que a graça, pregar a graça hoje é um engano. Ou seja, Deus não existe mais, porque Deus, a graça é Deus. A graça é Deus, abençoado. A aliança é eterna, a graça é eterna. Você aqui não mostrou nada. Qual é o capítulo, qual é o versículo que nós já estamos na pátria? Qual é o capítulo, qual é o versículo que a graça não existe mais? Qual é o capítulo, qual é o versículo que a eterna aliança acabou? Tu não mostra, tu tá enchendo, sabe o que, Bruno? Você tá tentando encher um balde furado, abençoado. Entendeu? 1 Tessalonicenses 16, 17, vou só ler aqui, bem ligeiro, Então, abençoado, 1 Tessalonicenses Olha, eu vou parar aqui porque... eu vou só ler para vocês isso aqui, 2 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 3. Vou ler para tu aqui, 3, 15 e 16, que é totalmente o contrário do entendimento dele, do Bruno e do professor dele. Aqui ele diz que está dizendo que eles já estão na pátria e que acabou a graça, que pregar a graça hoje é mentira. Agora, olha aqui a loucura, olha aqui a loucura, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. Então, o corpo de Cristo é um só, né? O corpo de Cristo é um só, e nós fomos chamados nele. 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos, Paulo falando com ele lá, espirituais,
com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graça a Deus Pai, graça e Pai. Entendeu, abençoado? Olha, 1 Tessalonicenses 4:15, saudai-vos, Lucas, o médico, amados, e também Demas, saudai os irmãos de Laodiceia, Nífera, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essas epístolas, operando. Então, abençoado, aqui, né, falando da igreja de Deus existente naquela geração, entende? Da graça de Deus naquela geração, e que nós não existia, claro. Então, olha, eu vou terminar aqui, né? Vou parar por aqui, porque já está com 1 hora e tantos minutos. E que eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E que, infelizmente, nós temos aí mais um sistema religioso para combater. E quem está achando bom é os cãezinhos gulosos, né, que estão aí enganando os filhos de Deus, e que por causa de pessoas, né, de pessoas como esse rapaz aí, as coisas de Deus ficam assim, e que jamais, olha, Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor. O eterno propósito, abençoado. Como é que acabou nada? Vocês estão malucos. Então, abençoado, olha, eu vou parando por aqui, já não dá mais tempo, pedindo que você se inscreva aí no canal, compartilha, né, essa mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento e não comam dessa farofa estragada. Graça e paz.